Oi, gente, BR Talks no ar, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada. Seguimos aqui nessa missão de mostrar as iniciativas mais inspiradoras do nosso país. Eu, Natália Toledo. Comigo, Rafael Lopes, para destacar o que a liderança do Brasil tem de melhor. E lembrando que no início dessa segunda rodada de entrevistas, a gente tem focado bastante nessa sigla que é o ESG. Essas três letrinhas que reúnem a governança ambiental, social e corporativa na mesma sigla. É isso, Rafa. Bom, a gente já falou aqui de ESG e comunicação. Passamos pelo S de social, né, focando nas práticas de inclusão e diversidade. E hoje a gente volta à sustentabilidade, porque essa é uma pauta que independe do ramo do negócio e a nossa convidada do dia vem mostrar que tem que ser uma preocupação comum a todas as indústrias, inclusive a hospitalar. Por isso, Ingrid Sica, gerente de sustentabilidade da Redditor, seja muito bem-vinda aqui ao BR Talks. Olá, Natália, Rafael, a gente agradece muito pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. A gente agradece muito aí por esse momento de estar. Boa, obrigado, Ingrid. É um prazer ter você aqui conosco. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, começar essa jornada, né, falando da jornada do ESG, como a Natália falou, não é uma tarefa fácil e é para todos os ramos, né? Então, eu imagino que para o ramo hospitalar deve ser uma tarefa e um desafio ainda maior, porque a gente não pode, por exemplo, economizar o uso de aparelhos que mantêm pacientes vivos, ou então a gente não pode ter um reaproveitamento de material, né? Quando a gente fala de agulhas e seringas, isso tudo são descartáveis. Então, qual foi o caminho da sustentabilidade na Redditor, né? Qual o caminho da sustentabilidade que os hospitais podem seguir? Rafael, você falou tudo. A gente não tem como economizar, mas a gente pode tornar o uso racional, né? Tornar aquele uso mais eficiente dos recursos. A área de saúde ela tem uma grande relevância para o PIB brasileiro, né? Para você ter uma ideia, hoje o setor de saúde representa 9% do PIB. E esse 9% do PIB, grande parte dele é adquirido de que forma? 50% consumo de materiais, equipamentos, energia, né? Então, apesar da área de saúde ela ter como essência salvar vidas, né? Essa é a missão do setor de saúde, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo, se a gente não fizer a nossa parte, como instituição que funciona 24 horas, né, consumindo energia, 24 horas consumindo água, gerando efluentes, a gente também impacta o meio ambiente, né, se a gente não fizer a nossa parte. Então, é um paradoxo. Então, isso que você colocou, embora não dá para a gente economizar, eu colocaria de uma outra forma. Dá para a gente otimizar. E nesse sentido, a Redditor tem sido um exemplo, porque só para te dar um cenário, né? Hoje o setor de energia, né, só o setor de saúde equivale a 10% do consumo de energia comercial do Brasil. E na área de saúde, quando a gente fala de consumo de energia, hoje o grande vilão de consumo de energia de um hospital moderno é a central de água gelada, que é o que a gente chama de CAGE, né? Então a Redditor, como um grupo, né, um dos maiores grupos de saúde do Brasil, né, o que a Redditor tem feito para otimizar esse consumo, né, de energia, que é um bem tão precioso? A gente tem investido na automação justamente da central de água gelada. Então, essa automação, você permite um uso mais eficiente. Então, com a automação da central de água gelada, eu consigo, uma sala de tomografia, por exemplo, que tem que ficar 18 graus, eu consigo monitorar isso de forma online, eu consigo ter gestão de todo o consumo de energia do hospital de forma remota. Então, se o gestor tem aquele controle, se algum equipamento está fora do parâmetro, ele recebe aquilo pelo celular. Então, a Redditor tem investido de forma muito consistente em programa de eficiência energética. Isso já vem sido até os próprios projetos que já saem agora, né, os projetos Greenfield e Brownfield, que são grandes hospitais, já no desenho do projeto já nasce com esse conceito de eficiência energética. E sem falar dessa questão da central de água gelada, né, a gente está falando de sistema de ar-condicionado, já existem muitas outras práticas que o hospital pode tomar. Então, assim, as lâmpadas LED, hoje é padrão na Redditor já há muitos anos, acionamento automático, então já são práticas já há muitos anos vigentes na rede. E agora ela vem de forma substancial, né? Ela estruturou isso num programa, hoje é um programa corporativo de eficiência energética, e já nasce desde a concepção do desenho de um novo hospital. A gente tem uma área dedicada, hoje tem uma equipe dedicada a programas de eficiência energética, uma área corporativa,
E o desafio da Rede DOR é muito grande, né? Porque a Rede DOR, ela está hoje com 70 hospitais, ela vai crescer muito mais. Então, assim, essa questão, esse aspecto ambiental, energia é muito relevante. E um outro aspecto também, né? Quando a gente fala da área de saúde, que a gente está ali 24 horas prestando serviços assistenciais, vocês podem ter ideia do consumo que é de água, de energia, de geração de resíduos, é um volume muito grande. E um outro aspecto também é a eficiência hídrica. Então, assim, de que forma eu consigo mapear, otimizar o que eu já tenho para eu tentar reduzir o consumo, otimizar isso. Então, assim, todo um trabalho de detecção de vazamentos, oportunidades que eu tenho de tornar... hoje todos os projetos já nascem com torneiras com acionamento automático, né? Com sensores, captação, às vezes tem um hospital que tem caldeira, captar aquele vapor que sai dos equipamentos. Então, são 2 grandes programas que a Rede DOR tem, de forma consistente, investido. E a gente aqui, como área de sustentabilidade, a gente monitora esses indicadores, né? A gente tem um acompanhamento mensal, vendo como é que está a performance do hospital. Então, se a gente vê que o hospital está com consumo muito alto, a gente viu que a produção não acompanha, poxa, mas por que o metro cúbico de consumo por paciente dia está tão alto se você não aumentou o leito, você não aumentou a sua produção? Alguma coisa está errada. Então, assim, esse é um trabalho muito em parceria, né? E é bem isso, a área de saúde ela tem que fazer parte dela, né? É um setor que está ainda com essa agenda ainda embrionária. Se a gente for comparar em outros setores, como indústria, os outros setores, já está com uma agenda mais avançada. Mas a Rede DOR, como um grande grupo, né, eu acho que ela tem pela própria gestão responsável que a empresa tem, né? A Rede DOR ela sempre fez muito, mas ela mostrava pouco. Até quando eu entrei aqui na Rede DOR em 2015, eu falava, poxa, mas por que não mostra, né? Por que a gente não dá? Mas eu acho que tudo é um amadurecimento do próprio setor também, né? E hoje a gente vê que essa jornada aqui na Rede DOR, que começou em 2015, a gente vê que é um processo, né? Um amadurecimento. E a jornada, quando a gente fala de ESG, é contínuo. Não tem essa, você chegar, eu cheguei no topo, não existe isso. É um ganha-ganha, né? Então, assim, é uma evolução contínua, é um aprimoramento contínuo. E não tem como a gente falar de sustentabilidade na área de saúde se não tiver interface com todas as áreas da instituição, né? Porque sustentabilidade eu não estou falando de um setor. Muitas vezes as pessoas entendem, né? Você dá sustentabilidade, você trabalha no ESG. Só que a ESG é uma gestão responsável. Não é a Ingrid. Eu estou aqui como se estivesse coordenando, né? Falando com as áreas, mas sustentabilidade que toda empresa faz, né? É o cuidado com as pessoas, é a questão do respeito com a diversidade, com a inclusão, salário digno, as condições de saúde e segurança, o respeito com a comunidade, dos fornecedores. Deixa aquela visão, né, de que a empresa é no centro. Não é essa a visão mais, é multi-stakeholder, né? Eu tenho que me relacionar, eu sou só uma parte da cadeia. Eu dependo do meu fornecedor para eu prestar serviços. Então, assim, isso foi um amadurecimento assim, muito grande na rede. E a gente vê assim, o quanto que isso vem ganhando cada vez mais robustez aqui na companhia. Sim, com certeza. Você falou em eficiência energética, eficiência hídrica, 2 pautas de bastante destaque, né, pelo consumo alto, como você disse. Agora, tem um outro assunto que você até tocou, que é a produção de resíduos. Sim. Também, que ficou muito evidente por causa da pandemia, acho que para o público leigo, sim, principalmente. Houve bastante matéria sobre o descarte do lixo hospitalar, né? Aumentou como nunca, claro, a demanda também aumentou. Acho que, segundo alguns estudos, essa produção do lixo hospitalar chegou a um aumento de 20% no auge da pandemia. Sim. Existem outros dados sobre isso. E já não era ideal antes, essa é uma pauta que a Organização Mundial da Saúde também bate na tecla, né? Mas realmente piorou por questões de força maior. Agora, chegamos a 2022, não totalmente livres, né, de pandemia, já com um cenário completamente diferente de 2020, 2021, mas é um desafio que se impõe aí. E como é que se reverte esse cenário? Como é que vocês trabalham também essa questão do lixo hospitalar? Muito bem colocado, Natália. Realmente houve, com a pandemia, infelizmente houve realmente um retrocesso em relação à gestão de resíduos, porque os resíduos contaminados realmente aumentou assim, de forma assustadora. Ontem eu até vi um relatório da ABRELP, que é o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2021, e foram 289 mil toneladas, né? Então, assim, 289 é um volume absurdo que se gerou assim, na pandemia de resíduos.
Só que a gente está num cenário mais estável em relação à pandemia. E diferente do que as pessoas imaginam, se o hospital fizer a gestão adequada dos resíduos de saúde, o que prevalece não são os resíduos contaminados. A OMS ela tem estudos dizendo que os resíduos comuns, que são similares aos resíduos domésticos, eles equivalem a 75% a 90%. E os resíduos que a gente chama de contaminados, que são os resíduos biológicos, perfluorocortantes, os resíduos perigosos como os químicos, eles não podem ultrapassar 20%. Então, agora que está, independente também da pandemia, esse é um assunto que a gente leva com muita seriedade aqui na rede. Inclusive, é um tema que a gente faz auditorias ambientais, até a minha equipe, né? A gente tem na minha equipe tem engenheiros ambientais, que a gente, desde 2012, a empresa roda todos os hospitais da companhia, checando justamente esse aspecto de gerenciamento de resíduos. E quando a gente fala de resíduos de saúde, partindo da premissa da OMS, que de 75% a 90% são resíduos comuns, existe um potencial muito grande de reciclagem. A gente está falando de muitas embalagens plásticas, muito papel, papelão, e esse é o nosso desafio aqui, né? A gente tem trabalhado muito em parceria com uma área no hospital que chama hotelaria, porque é uma área que cuida desse gerenciamento de resíduos, para justamente trabalhar esse potencial de reciclagem, né? Alavancar isso. E a gente só consegue alavancar esse potencial de reciclagem de um hospital se a equipe assistencial fizer a segregação correta. Porque não é o coletor que vai lhe retirar, não é ele que erra no descarte. Então, assim, a gente tem feito muito trabalho aqui na rede de sensibilização da equipe de enfermagem. Então, mesmo com a pandemia, que a gente não conseguia treinar, né, a gente não conseguia estar presencialmente nos hospitais, a gente investiu muito em EADs, então a gente lançou muitos EADs em relação ao descarte correto, com vários viés. Então, assim, você da assistência, o seu cuidado tem que ser segregado da forma correta. Então, essa embalagem plástica aqui, essa solução salina, ela está contaminada, tem potencial de reciclagem. Então, se você acondicionar aquele resíduo de forma correta, todos os demais processos vão ser feitos de formas adequadas. E às vezes, quando eu vou dar treinamento nos hospitais, eu até brinco, né? Às vezes você pode imaginar que aquele copo plástico jogado ali na lixeira de infectante, mas é só um copo plástico, não tem problema. Só que se o hospital, todo mundo pensar dessa forma, jogar um copo plástico no resíduo infectante, todo o processo vai errado. Eu vou submeter aquele resíduo a um tratamento necessário. E quando eu falo tratamento, eu falo de submeter numa autoclave, que tem caldeira de gás, tem consumo de energia, tem transporte. Então, a gente trabalha muito essa questão de sensibilização das equipes de assistência, né? E agora também, a gente tem, com a nossa maturidade, né? Isso foi uma jornada que a gente começou em 2015, a gente agora começou a se aproximar dos fornecedores para implementar a logística reversa, né? Então, e outra coisa também, de se aproximar da área de compras, para já na entrada daquela aquisição, já prever critérios de estabilidade. Então, assim, até um exemplo que a gente até publicou há pouco tempo no nosso site, foi uma parceria com a marca Lindóia Verão. Então, se eu tenho a oportunidade de adquirir uma garrafa de água que tem menos plástico, menos polietileno, isso vai impactar para mim nos resíduos, né? Se eu consigo estabelecer com um grande fabricante de medicamento uma embalagem que ela é retornável, é menos papelão, entendeu? Então, assim, mas isso foi um processo também, sabe, Natália? A gente não foi assim, a gente, vamos já procurar os fornecedores. A gente fez nosso trabalho de casa, a gente foi amadurecendo, estabelecendo nossas diretrizes. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas vocês já estão assim? Mas foi um caminhar. A gente começou com uma política, né? Então, para quem está assistindo a gente, eu recomendaria, antes de partir para qualquer coisa, para a prática, quais são as suas diretrizes, né? O que a sua empresa acredita? Qual é a sua política para aquele assunto? Até porque não tem como você cobrar os colaboradores, nosso público, de algo que nem a gente mesmo sabe onde a gente quer chegar. Então, assim, hoje a gente tem muito orgulho que a gente tem hoje um planejamento estratégico, SD aprovado no conselho, com objetivos, com metas, mas isso foi uma longa jornada, assim, a gente teve um processo antes, né? Com certeza. E como você falou, é uma jornada que não para, né? Ela tem que perdurar no tempo, isso é contínuo e é sempre evolutivo. E outra coisa importante que você falou é é essencial que a empresa como um todo esteja com a mesma diretriz, para assim você conseguir não só mudar operações, essa parte final, mas como mudar a cultura, dar treinamento, fazer com que toda a máquina interna esteja tentando caminhar na mesma direção, e aí depois consegue chegar como vocês estão conseguindo agora, na parte de compras com fornecedores, enfim, ainda estender essa diretriz para toda a cadeia de
de E serviço cultura não muda e... de uma hora para outra, né, Rafael? A gente não muda de uma hora para outra. Cultura é um Exatamente, trabalho com o de formiguinha, tempo, né? Sim. exatamente. Bem, mas agora saindo um pouquinho desse tema de resíduos, uma outra coisa que a gente ficou feliz em ver foi que a Redditor recentemente conquistou um selo de ouro pelo seu inventário de gases de efeito estufa. E a gente adoraria que você explicasse um pouquinho mais para a gente o que foi isso e qual é esse trabalho que vocês fazem. Sim. Primeiro a gente falar aqui, né, quando a gente fala de gás de efeito estufa, a gente está falando de um fenômeno natural, né? Só que o que a gente tem feito, né? O que o homem tem feito? A gente tem intensificado o efeito estufa, né? Que a gente chama de... por isso que a gente fala tanto hoje do CO2, que é um gás que tem uma contribuição muito grande para intensificar o efeito estufa. Então, se eu intensifico o efeito estufa, o calor excedente que vem para a atmosfera, o calor excedente que vem para a Terra não consegue voltar para a atmosfera, porque eu intensifico, né? Eu bloqueio. E aí, nesse tema, que a gente começou a trabalhar com a questão de mudanças climáticas em 2016, eu lembro até hoje, quando eu fui em um hospital falar com o diretor, poxa, doutor, a gente tem que começar a falar aqui no hospital sobre gás de efeito estufa. Ele, gás do quê? Não, efeito estufa, que funciona assim. Olha, tá vendo esse sistema de ar-condicionado? Ele tem um gás refrigerante dentro. Esse gás refrigerante, ele contribui para a estufa. O óxido nitroso que o hospital consome, né, que é um gás anestésico, sim, ele é anestésico, mas ele tem um potencial de aquecimento global. Então, a gente começou essa jornada em 2016. Então, assim, tudo que a gente faz, Rafael, a gente começa com um piloto. Então, em 2016, a gente fez um inventário, a gente fez internamente. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, né, até para quem está assistindo também, eu acho que é uma dica. Antes de você partir para implementar um projeto, para levar um tema desse que é algo novo na área de saúde, as pessoas precisam compreender por que daquilo. Então, o primeiro passo que a gente fez foi, olha, hospital, mudanças climáticas é isso. O hospital consome esses gases aqui dentro que tem potencial de aquecimento global. Mudanças climáticas, existe um acordo, né? Existe uma conferência do clima que está tratando isso. Então, assim, as pessoas entenderem. E a gente foi fazendo isso de forma gradual internamente. A gente fez em 2016 com um inventário, aí 2017 com mais 2. Isso foi uma jornada. Quando chegou em 2021, nós fizemos, que foi no ano passado, a gente fez 78 inventários de gás de efeito estufa. Isso medindo as emissões de todos os hospitais. A gente começou com um piloto, e foi lá em 2016. Então, isso foi gerando uma curva de aprendizado. E a gente não foi... seria muito mais fácil para a gente, como a Redditor, um grupo grande, acionar uma consultoria, olha, aqui estão meus dados de energia, faz aí para mim e me entrega pronto. Não, a gente não faz assim. Então, cada hospital que a gente faz o inventário, a gente primeiro fala com o diretor do hospital para ele entender a importância daquilo, para ser nosso sponsor, que é bem aquilo que você falou, Rafael. Se ele não comprar a ideia e se o hospital não absorver da relevância de mudança climática para a área de saúde, o quanto que isso vai impactar a saúde direta e indiretamente, não vai funcionar depois. Vai ser só uma planilha que eles vão preencher lá do GHG, que é a metodologia que a gente usa, preenche, reporta lá no registro público de emissões e acabou. E a ideia não é essa, né? Então, por isso que a gente demorou. E aí, esse amadurecimento gerou agora essa credibilidade que a gente teve de a gente submeter nossos inventários já há 2 anos para a auditoria externa e submetemos para o registro público de emissões e a gente conseguiu certificar com ouro. Mas, lembrando também, quando a gente fala de mudanças climáticas, a mensuração que a gente fazia o inventário é só o primeiro passo. É a mesma lógica de resíduos. Eu não consigo ter gestão de algo que eu nem sei quanto que eu gero. Então, emissões é a mesma lógica. Então, a gente começou a fazer o inventário, tá? A Redditor, como grupo, ela está emitindo isso. Esse é o impacto dela. O que a gente faz agora? Qual que vai ser a nossa ação em cima desses gases de efeito estufa? E aí a empresa começou a investir em fonte renovável, porque o escopo 2, que é a parte do inventário, ele é muito significativo. Então a empresa começou a alternar a matriz energética dela. Antes ela estava no mercado cativo, ela comprava energia de distribuidora de energia. Agora ela já priorizou a fonte renovável. Então hoje 46% dos hospitais da Redditor estão no mercado livre de energia, ou seja, eu consigo escolher uma fonte renovável, né? A base é a fonte renovável. Então a gente começa a mapear agora quais são as oportunidades que a gente tem para cada escopo, né? Das minhas emissões diretas, indiretas. Aí o escopo 3 tem a ver com resíduos, se aproximar do fornecedor. O que eu posso fazer aqui em relação, eu consigo implementar? Então a gente está nessa fase agora de adaptação, né? A gente fez a etapa de mensuração e estamos aprendendo, mas às vezes as pessoas pensam que falar de sustentabilidade,
Ah, mas vocês são uma empresa grande, a Redditor é uma empresa grande, privada. Não, a gente começa internamente, assimilando externamente, desenvolvimento das equipes, e é possível fazer. É possível fazer internamente. Às vezes as pessoas falam, mas é empresa rica, empresa grande, mas não é essa a ideia. Todos podem fazer, né? É um aprendizado. Só que tem que mobilizar as pessoas. Eu acho isso sensacional na sua fala, que ao longo do nosso bate-papo, desde o início, a gente não vê só uma pessoa técnica falando com propriedade do assunto, mas a gente vê claramente uma fala e uma visão de líder, de liderança. Em cada pauta que a gente abordou aqui, seja eficiência energética, seja água, resíduo, agora a questão também dos gases de efeito estufa, tem sempre a fala da preocupação de como fazer isso funcionar, de como a equipe comprar e como todos entenderem da ponta, de uma ponta a outra. E aí a gente quer saber quem é essa líder falando tudo isso, qual é a sua trajetória, Ingrid, para chegar como gerente de sustentabilidade da Redditor. O que essa pauta significa para você? Já estava em contato com ela há muito tempo ou foi tendo também essa relação, como o mundo vem mudando, a gente vai também se afinando com assuntos novos, diferentes? Conta pra gente quem é a Ingrid líder atrás dessa fala que já está super inspiradora. Ah, Natália, eu sou apaixonada por esse tema, né? Eu acho que independente de eu estar aqui, eu estou aqui na Redditor, mas independente disso, é algo que eu acredito. E para mim é até estranho falar sustentabilidade, porque devia ser algo tão comum. Gente, o que tem de novo? O que tem de novo a respeitar o meio ambiente? O que tem de novo a respeitar a diferença das pessoas? O que tem de novo do cuidado, do zelar? Então, assim, isso para mim sempre foi algo muito intrínseco ao que eu acredito como um mundo mesmo, assim, para um mundo melhor. E às vezes as pessoas falam, mas poxa, eu tô pequeno, mas as coisas grandes começam pequeno. As coisas não nascem grandes de uma hora para outra, começam pequeno. Então, assim, é algo que eu acredito como vida mesmo, assim. E eu sou apaixonada por isso. Então, tudo que eu falo, assim, eu acho que o maior desafio nosso, sabe, Natália, são as pessoas. Porque a técnica, as pessoas aprendem. Elas correm atrás, as pessoas são inteligentes, elas aprendem. Não é essa a questão. A questão está de sensibilizar. E eu acho que é o grande tema, assim, até porque a gente está falando de sustentabilidade, mas também não é novo. Começou na década de 90, lá na Eco 92. E agora a sigla também que todo mundo fala é ESG, também não é algo novo. Começou lá em 2004, quando o Banco Mundial, com o Pacto Global, provocou os investidores. Então, assim, parece tudo muito novo, mas não é novo. Eu acho que esse tema tem que ser responsabilidade de cada um. Eu acho que a mudança, às vezes pode soar, poxa, mas é tão... Não, a mudança realmente começa pela gente. E aí se você... E eu sempre acreditei, sabe? Mesmo quando desafios, você imagina, um setor que não trabalha, não tem essa agenda tão forte na área de saúde, não tem tão forte. Então, quando você vai falar, se você não tiver essa paixão, se você não falar com propriedade, você não consegue emplacar. E aí, se você que trabalha com isso realmente não acreditar, a mudança não vem. Mas, assim, hoje eu fico muito orgulhosa até de estar com vocês aqui, porque eu falo, cara, como valeu a pena. Como vale a pena, e hoje eu fico vendo os frutos, assim, eu fico vendo as coisas caminhando, as equipes se engajando, e hoje os hospitais procurando a gente para compartilhar cases. A gente criou um boletim que chama Sustentabilidade em Foco, que é para compartilhar as boas práticas, né? Eu lembro que no começo eu implorava para os hospitais, poxa, isso não tem nada aí. Elas mandavam. Aí eu ficava criando nota fria, mas assim, eu queria falar o que eles estavam fazendo. E hoje eu tenho briga, a pessoa, poxa, mas não, no próximo mês a gente encaixa você. Então, assim, eu acho que e eu entrei nessa área de estabilidade, eu sou de comunicação também, né? Eu sou jornalista também, e eu atuei na área de comunicação em grandes empresas, também atuei em rádio, e aí eu trabalhei em algum momento, eu trabalhei no setor elétrico, eu trabalhei numa empresa de energia, e eu sempre tive muita curiosidade de entender as coisas. Então, mesmo quando eu estava em indústria, setor elétrico, eu sempre tive curiosidade de entender o porquê das coisas. E aí eu comecei a envolver com o meio ambiente, comecei a me apaixonar com o meio ambiente. Aí eu fiz uma pós em meio ambiente, comecei a apaixonar, pesquisando. Aí fiz o mestrado agora na sustentabilidade. Aí eu acabei entrando de vez, né? Acabei virando uma jornalista focada nessa parte de sustentabilidade e meio ambiente. E independente disso, independente de estar aqui na Redditor, né, de trabalhar com isso, eu pratico isso na minha vida. Eu vivo isso, né? Então, assim... E não tem como dissociar, não tem como se a gente quer ver um mundo melhor, né? Se a gente quer viver,
isso já tem que ser algo natural para a gente. Não, e durante esse papo aqui nosso, a gente conseguiu perceber essa sua paixão, esse seu conhecimento profundo sobre a área, e tem sido realmente um máximo ouvir tudo que você tem para nos contar. E agora a gente está chegando até no final já do nosso bate-papo, e para a gente terminar, eu queria fazer 2 perguntinhas que geralmente a gente faz para todo líder que a gente convida, que é, como você enxerga o futuro do ESG, principalmente na indústria da saúde, e uma outra, que mensagem você deixaria então para os líderes do futuro, para esses líderes que estão vindo agora e que vão aí começar a trabalhar nessas áreas e continuar o trabalho? Eu acho que para os líderes do futuro, a palavra-chave é engajar as pessoas. Eu acho que quando as pessoas, esse engajamento das pessoas, até porque a gente não faz nada sozinho, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente depende do outro, né? A gente vive em grupo, né? Então, eu acho que a palavra-chave para qualquer líder é engajar as pessoas, porque aí você engajando as pessoas, você transforma. E aí você fazendo essa transformação, você vê os resultados acontecendo de forma natural. Então, eu acho que esse é o processo. E o que eu vejo na área de saúde, assim, hoje a área de saúde ela é muito forte, né, no social. Mas o social é a essência dela. Só que o social ele é muito abrangente. Então, na área de saúde, o social não é só a humanização do atendimento, mas o social ele tem muitas vertentes, né? Tem a vertente da comunidade, do entorno. Então, assim, hoje o que eu vejo assim, como a área de saúde, ela tendo um impacto muito positivo na sociedade, mas não porque é a essência do serviço dela, mas assim, porque é dessa compreensão mais ampla de, poxa, eu estou aqui no meu hospital e tem uma comunidade carente no entorno, como é que eu posso agregar valor para essa comunidade no entorno? Que tipo de projeto que eu posso fazer? De chamar, assim, então, é uma mobilização muito maior, né? E também despertar esse tema de mudanças climáticas é algo que ainda é pouco trabalhado na área de saúde. Acho que tem um grande despertamento mesmo, assim. E a gente fica feliz, assim, por a gente, hoje, pelo que eu pesquisei lá no Registro Público de Emissões, pouca instituição de saúde. Eu vi que somos só, acho que 9 instituições de saúde no Brasil. E o Brasil, pela última vez que eu pesquisei no CNES, tem mais de 6.400 hospitais no Brasil. Desses 6.400, 64% são hospitais privados. Então, assim, tem que despertar para essa agenda, sabe? Se conectar. E eu acho que a área de saúde tem que estar mais conectada com o que está acontecendo no mundo, assim. Então, mudanças climáticas é para ontem. O gestor tem que despertar, assim, sabe? Eu vejo dessa forma. É para ontem. Ingrid, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Ingrid Sica, gerente de sustentabilidade da Rede Dora, aqui com a gente. Inspirador, agradecemos demais. Eu que agradeço muito você, Natália, Rafael, foi uma grande honra falar com vocês. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Não esqueça de compartilhar, curtir, fica ligado que daqui a 2 semanas tem um novo BR Talks para vocês. Tchau, tchau. Até.